Brasileiro que recebe de trust, paga imposto? Olha, pode até não gostar do que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que se tem um prato cheio para o fisco inventar justificativa para a pessoa pagar imposto, ele se chama solução de consulta. Você já ouviu falar nisso? Se você nunca ouviu falar, então presta atenção nesse vídeo que eu te explico direitinho o que é. Se já ouviu? Então se prepara, porque até no trust o fisco está mirando. Ah, você não sabe também o que é trust. Quer entender melhor? Então segue comigo. Vamos lá. No Brasil, só pode criar e cobrar imposto a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso porque só eles têm a competência tributária, que é o poder de instituir leis que determinam o pagamento de impostos. E quem dá esse poder é a Constituição Federal, que também dá as cartas sobre os limites que devem ser respeitados para o exercício dessa competência tributária. Daí o que acontece quando as pessoas ficam com dúvidas sobre se devem ou não pagar impostos? Ou qual imposto devem pagar? Quando recebem dinheiro ou algum outro bem do exterior? Existe algum tipo de canal de comunicação? Tem sim. Na Receita Federal existe uma espécie de canal de comunicação chamado solução de consulta. Essa é uma resposta formal que a Receita Federal dá para qualquer contribuinte que queira tirar dúvidas sobre a interpretação das leis tributárias. Bom, qual que é o problema disso? Aparentemente nenhum, porque eu acho excelente que existe esse canal de comunicação entre o cidadão, o contribuinte e o fisco. A questão é que o resultado dessas consultas muitas vezes acaba sendo polêmico. Daí que em 2020, uma contribuinte que recebe valores de um trust lá nos Estados Unidos resolveu perguntar para a Receita se teria que pagar imposto e qual imposto ela teria que pagar. Mas calma, afinal, o que é esse tal trust, Diogo? Trust é uma palavra em inglês que, traduzida considerando o sentido que ela tem lá fora, significa confiança. E é daí que vem a ideia desse instrumento de gestão patrimonial norte-americano. Quem faz um trust lá entrega a administração dos bens para uma espécie de entidade que não chega a ser uma empresa, mas que é administrada por outra pessoa, em grande parte das vezes um advogado. Essa pessoa chamada de trustee segue as regras estabelecidas por quem criou o trust. Uma dessas regras pode ser a remessa de lucros desses bens para outras pessoas, que são chamadas de beneficiários. Daí que uma beneficiária que mora no Brasil, ou melhor, que está cadastrada na Receita Federal como residente no país, resolveu perguntar: Receita, eu recebo dinheiro de um trust lá nos Estados Unidos, eu tenho que pagar algum imposto? Qual imposto? É claro que tem, e tem que pagar imposto de renda. Peraí, Receita, imposto de renda? Vocês acreditam nisso? Então procura aí no Google a solução de consulta, que tem uma sigla chamada COSIT 41 de 2020. E me fala aqui embaixo nos comentários o que vocês acham sobre essa quase que determinação da Receita. Porque é a sensação que fica, né? Que todo mundo que recebe dinheiro de um trust fora do país tem que pagar imposto de renda. Quer dizer, não seria mais adequado, eu acho isso, talvez falar imposto sobre doação vinda do exterior? Ou será que essa solução de consulta quis fugir da discussão dos tribunais sobre se é devido ou não que se cobre imposto sobre doações vindas do exterior? Porque foi isso que aconteceu mais recentemente lá no STF, em uma decisão que entendeu que os estados não têm competência, ou seja, eles não podem cobrar impostos sobre doações vindas do exterior. A minha impressão é mais por aí, viu? Eu não acho que a Receita confundiu tanto a ponto de chamar doação de renda. Daí que, para mim, o que as pessoas que residem no Brasil recebem, mas que são provenientes do exterior, não podem gerar a obrigação de pagar imposto. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Mas eu quero saber a sua. O que você acha? Concorda comigo? Discorda? Eu ainda vou trazer um vídeo aqui falando mais sobre o trust. Você sabia que existe um projeto de lei querendo criar um trust brasileiro? Você já ouviu falar? Então ativa o sininho aqui em cima para que você receba uma notificação, um e-mail informando quando esse vídeo for para o ar. Trust holding familiar tem muito mais a ver do que vocês imaginam. Agora, pense o que aconteceria se criasse uma trust brasileira. Fica aqui comigo nesse canal que a gente vai acompanhar tudo isso de perto. Eu conto com vocês sempre.